Lucas capítulo 7, verso 11, diz assim: e aconteceu pouco depois. Para um pouquinho. E aconteceu pouco depois do que? Jesus teve um dia muito ruim antes desse episódio aqui. O texto diz que Jesus está em Nazaré. E ele foi para o culto. Chegou na hora do culto, deram para ele um texto de Isaías para ele ler. Isaías 61, e o texto dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para evangelizar os pobres, e levar consolo aos feridos e os cansados de alma. Jesus fecha, eu vou falar, fecha a Bíblia para você entender. Naquela época eram os papiros, eram aquele material diferente. Ele fecha e ele fala assim: essa palavra se cumpriu hoje. Ou seja, Jesus se posicionou. Na hora que ele se posicionou, as pessoas se levantaram. Por quê? Jesus era filho de um carpinteiro. Jesus era ali do meio. Jesus cresceu correndo ali nas sinagogas ali, e de repente agora ele vem dizer que uma profecia 700 anos antes estava falando dele. Como pode? O quê? Você é lá da vila, você é do Santiago. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou aquele que o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Aleluia. Se levantaram contra Jesus, expulsaram ele, a ponto que ele não pôde mais ficar na cidade, irmãos. Ele precisou ir embora. E tudo por quê? Porque ele estava apenas se posicionando naquilo que Deus tinha dado para ele. Há um provérbio que diz assim: em terra de cego quem tem olho. Só que eu acho que não errei não. Em terra de cego quem tem olho é invejado. Porque todo mundo é cego, por que você tem olho? Vamos arrancar o teu então também. Então. Nazaré, uma vila paupérrima, uma vila pobre, todo mundo comendo das migalhas de Roma, uma religião falida, arcaica, fria. E de repente chega o filho do carpinteiro dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele. Saia daqui. Todo mundo aqui é pobre, todo mundo é miserável, todo mundo come do Bolsa Família, todo mundo aqui recebe PIS, todo mundo aqui come do pior. Por que você vem falar que a gente pode melhorar? Saia daqui. Expulsaram Jesus. Jesus triste, e ele sai de Nazaré, anda 14 quilômetros. Ele não queria ir para a cidade de Naim, não era o propósito dele para ir para essa cidade, mas a situação, aquele momento, aquela rejeição, o fizeram sair de onde ele estava, e ele foi passar em Naim. Mas uma coisa que eu aprendo com meu Jesus, que ele nunca está no lugar apenas por estar. Aonde ele está, algo sempre acontece, aleluia. E o texto diz que, e aconteceu pouco depois, ele foi à cidade de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão e disse-lhe: não chores. Ponto
Ponto, 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 ponto. Eu não sou expert em português, mas se tem uma coisa que eu entendo, é que quando uma frase termina com ponto final, está dizendo o quê? Finish, Zé fini, acabou. Diferente de vírgula, diferente de ponto e vírgula. Quando é um ponto final, é que algo será resolvido, algo está estabelecido. E eu quero dizer para você, meu irmão, quem tem o ponto final na sua vida, não é o médico, não é o gerente do banco, não é o dólar, não é o Bolsonaro, não é o Lula. Quem tem um ponto final na sua vida, o nome dele é Jesus, o Todo-Poderoso, aleluia. E ele tem um ponto final nesse sofrimento, ele tem um ponto final nessa luta. E ele disse para essa mulher: não chores, ponto final. O texto vai dizer: e vendo-a, e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu ele a fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Jesus, entristecido de Nazaré, ele está chegando numa cidade. De repente ele percebe que vem vindo um cortejo fúnebre. Naquela época o funeral demoravam 3 dias. O texto diz que essa mulher, ela já era viúva. Ela já tinha passado pela dor de perder o seu marido. A Ju, assim que o Isaac nasceu, deu todas aquelas complicações. Só que daí essa mulher foi juntando os cacos dali, os cacos daqui, e tinha um filho, o filho foi crescendo, e aquela coisa e tal. De repente, na hora que ela estava melhorando, na hora que ela estava se levantando, na hora que as coisas estavam encaixando, alguma coisa aconteceu, e o filho morreu. Imagina o trauma. Eu estou falando, irmãos, de 2022 anos atrás. Se até hoje a participação da mulher na sociedade é complicada, é difícil, há muito machismo, há muito isso e aquilo, imagina 2000 anos atrás. Mulher que não tinha marido, mulher que não tinha filho para sustentar, meu irmão. E essa mulher, por mais 3 dias, estava diante ali do caixão do seu filho. Eu não sei o que é perder um filho, eu não sei o que é perder um pai, uma mãe. E ela ali. E todos que passavam, Deus te console, não chores. Até que chegou o 3º dia. E a hora que abre o caixão e que fecha o caixão, para mim é o pior momento. Porque quando vai fechar o caixão, meu Deus, aí bate o desespero na mãe, na esposa, no marido, no filho. É claro que nós temos uma fé, a ressurreição, enfim. A
Até que chegou o terceiro dia e chegaram os carregadores de caixão. Porque sempre vão ter aqueles que vão querer carregar os teus sonhos, viu? Então, ela estava naquela fé. Ela estava ali na expectativa. E de repente alguém chega, ó, tem que fechar o caixão. E pegaram o corpo do menino e começa o cortejo. Na época a religião não permitia o sacerdote ficar muito perto, por causa da tradição. O sacerdote ia lá na frente, e a mãezinha sozinha andando. A esperança dela, eu fico imaginando, quando nasceu o filhinho dela, ela pegou a criança, levou no sacerdote, levantou para o alto, o sacerdote abençoou, ó, ele vai ser uma bênção para Israel, para a família. Levantou para o alto, e todas essas lembranças vindo dela, e agora ali, aquele corpo ali. Só que no meio do caminho, o cortejo fúnebre encontrou alguém. Ah, irmãos, se tem alguém que nunca cruzou o caminho de Jesus e ficou impune, irmão, foi a morte. Jesus, irmãos, nunca a morte passou perto dele, irmãos. De um lado a vida e do outro lado a morte. O texto diz que Jesus para bem na frente. O cortejo para. Os carregadores de defunto, os carregadores de morte murmuram, reclamam, porque muitos querem enterrar os teus sonhos, muitos querem enterrar os sonhos de Deus na tua vida, e quer fazer logo. Mas no meio desse cortejo fúnebre, tem um que é o autor da vida, aleluia. E Jesus, ele para e ele fala: ó morte, até aqui você andou, mas daqui você não passa. Ei, carabaçô. Eu não sei qual que é o cortejo que está na tua vida, mas Deus manda dizer para você que a morte, o prejuízo, o luto, foi até hoje, foi até aqui, porque daqui em diante não passa, porque Ele está no meio do caminho. O texto diz que Jesus toca. E ele fala assim: levanta, menino. E Jesus, gente, só falou assim: levanta-te, menino. E o texto diz que o menino era da Reviver. Por quê, pastor? Porque ele levantou, já começou a falar, já começou. Porque na presença de Deus, quem está vivo se expressa. Quem está na presença de Jesus sempre tem algo para contar, aleluia. Quem está na presença de Jesus nunca fica de boca fechada, porque sempre tem um testemunho para contar. Levanta, menino. Um pouquinho antes, Jesus olha para a viúva e fala assim: não chores. Um dos endemoniados talvez falou assim: ei, meu chapa, chegou tarde, hein? Um monte de gente já falou isso. Ai, Jesus, mas eu não sou todo mundo, porque quando eu falo não chores, meu irmão, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você acredite nesse Deus. E Ele está falando para você:
Não chores, não chores, não chores. Levanta, menino, levanta, menina, levanta, homem, levanta, reviver, levanta, Rolândia. E o texto diz, irmãos, que a mulher quis correr. Jesus, stop! Porque não é você que corre atrás da bênção. Grudou o menino no colo. Jesus pega o menino no colo. E o texto diz que ele entrega para a mãe. Você não precisa correr atrás da bênção. O dono da bênção vai entregar, ó, faz assim, ó, abre a tua mão, ó, na tua mão, em nome de Jesus, aleluia. Eita Deus de maravilha! Aí aqueles que estavam murmurando começaram a glorificar. E lembra que Jesus foi rejeitado? Agora estavam falando: se levantou um grande profeta, aleluia, e Deus visitou o seu povo, e a fama do nosso Deus se espalhou. A fama de Deus vai se espalhar, porque Deus vai tocar na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque em pé, menino, se coloque em pé, menina. Oi, anda lá, baraba. Estou sentindo Deus aqui, gente, aleluia, dá um glória a Deus aí.